Boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Leandro, comigo nós temos aqui o querido amigo, uma pessoa que eu já particularmente faço aula todo dia, de certa maneira se tornou aí mais do que um amigo, que é o professor Júlio, e hoje nós vamos discutir algo que a mim, sem dúvida nenhuma, me encanta bastante, e não tenho dúvida que nós estamos agora em mais de 100 pessoas que estejam aqui também, porque de certa maneira se sintam motivados e motivadas por algo que envolva emoções e sentimentos. Antes da gente poder iniciar, e para que a gente possa se apresentar também, se apresentar no sentido de que somos os professores e que vamos fazer aqui essa conversa com vocês, eu vou trazer alguns dados. E a partir desses dados a gente vai aí discorrer durante a nossa aula de hoje. Tá bom? E os dados são muito simples. Os dados dizem para a gente o seguinte: de acordo com a Organização Mundial de Saúde, agora em 2017, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós estamos em primeiro lugar no que diz respeito à ansiedade, com 9,3% da população. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2017, o Brasil fica em segundo lugar no que diz respeito à depressão, com 5,3% da população. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos. Nesse sentido, somos o país mais ansioso do mundo e somos o segundo no que diz respeito à depressão. Isso é um dado de 2017, que nos deixou, de certa maneira, em um estado alarmante. Porém, agora um dado mais recente, 2021, um artigo em colaboração, inclusive, que a USP participou, revela que o Brasil é o país mais ansioso e o Brasil é o país mais deprimido do mundo. Lideramos o ranking em depressão e ansiedade. E, de certa forma, isso reflete em vários aspectos que nós vamos conversar hoje. Isso reflete, por exemplo, talvez, e aí eu peço licença, professor Júlio, é só uma pequena colocação, e como é um bate-papo, eu quero depois escutá-lo. Eu já comentei, isso está inclusive num dos livros nossos, que vai sair agora no meio do professor Júlio, onde a gente debate a questão da felicidade, e nesse livro eu trago um dado curioso. Esse dado diz para a gente, uma pesquisa da Appnew, uma empresa que levanta dados, ela aponta para a gente hoje que o Brasil é o país que mais consome smartphones e internet no mundo. Nós passamos aproximadamente 5,3 horas, 5,4 horas, para ser mais exato, consumindo internet. Isso no dia. E nós, tanto eu quanto o professor Júlio, curioso que nós somos, a gente começa a fazer cálculos. 5,4 horas do dia, e se a gente arredondar isso para baixo e não para cima, vou colocar 5 horas, isso equivale aproximadamente no ano 1.825 horas nós passamos em frente aos smartphones. Isso equivale a aproximadamente 76 dias do ano em frente às telas. Isso equivale a uma vida onde a taxa de mortalidade é aproximadamente 76 anos, algumas pessoas vivem mais e outras menos, portanto, tiramos uma média. Isso equivale a uma vida aproximadamente 16 anos de nossas vidas em frente às telas. O que a internet tem feito com a gente no que diz respeito às emoções, no que diz respeito aos sentimentos? E a grande pergunta que eu coloco para vocês que nos assistem nesse momento: será que esse consumo exacerbado que nós temos de redes sociais e de internet, de certa maneira, impacta nesse dado? Afinal, somos mais ansiosos e somos mais deprimidos. E aí eu dou mais uma vez bem-vindos e bem-vindas a esse nosso bate-papo sobre emoções e sentimentos, e não tenho dúvidas que vai ser uma conversa muito interessante. Professor Júlio, boa noite. Boa noite, professor Leandro. Boa noite a todos que estão aqui. Há muitos alunos, conhecidos, amigos, colegas também, de vários cantos do Brasil. Vejo alguns aqui de Minas Gerais, como Letier, alguns de Fortaleza, no Ceará, outros, né, do Rio Grande do Sul também. Então é um prazer imenso tê-los aqui para essa conversa de um tema que eu sou apaixonado. O professor Leandro disse que eu sou apaixonado por todos os temas da neuro, mas esse em especial tem o meu foco, tem a minha atenção, tem o meu estudo e a minha dedicação. Mexe com as suas emoções ou mexe com os seus sentimentos? Mexe com emoções, sentimentos, afeto, humor e paixões. Nossa, então tudo bem. Então, essa parceria e amizade, professor Leandro, data desde a Universidade Federal de São Paulo, quando eu pude passar apenas 6 meses, né, professor Leandro, na Federal de São Paulo, e prontamente precisei me deslocar para a Unicamp, para um centro vinculado à Unicamp, mas desde então, né, fazemos livros, artigos, inclusive recentemente publicamos um artigo em uma das revistas da Nature
sobre a adicção, smartphone, principalmente na pandemia, e aí onde eu introduzo a minha fala nesse momento, nessa conversa. Esses dados que o professor Leandro expõe para a gente são dados de 2017. O professor Leandro pontuou alguns dados e fez um contraponto, ou seja, fez aí uma linha do tempo entre 2017 e 2021, 22, que é esse segundo artigo que ele havia comentado. E isso cresceu absurdamente, sobretudo nos últimos 2 anos. Então, esses dados sobre depressão, ansiedade e outras condições que dizem respeito à nossa vida psíquica, né, cresceram absurdamente, sobretudo por 2 condições que eu atribuo esse aumento, professor Leandro. A primeira é a restrição da interação social. Quando privamos o indivíduo de interação social, privamos também, não é, de emoções, sentimentos e os demais elementos que fazem parte da nossa vida afetiva e, consequentemente, da nossa vida psíquica. E o segundo é que, além dessa privação da interação social, temos uma falsa interação social via redes sociais, via celular. E você citou alguns dados sobre o uso de smartphone, e algo me chamou muita atenção. Eu, enquanto professor universitário, estava terminando um módulo de neuro, tinha um grupo de alunos, e uma aluna citou assim, mostrou no iPhone tem o tempo de uso, né, do celular, e ele mostra semanalmente, mensalmente, e também você pode ver diariamente. Então, tivemos um grande feriado no Ceará, de sexta a segunda, e um desses dias do feriado, essa aluna usou 23 horas e 35 minutos o celular. Nossa. No dia. Eu não acreditei, eu pensava que era o uso da semana. Isso era o uso do dia, 23 horas e 35 minutos usando o celular. Ela não fez mais nada que não tenha sido mexer no celular. E se espanta, e eu penso que isso parece utópico para vocês, porque, pelo que eu vejo, todos vocês são mais maduros aqui, mas se vocês observarem uma criança, se vocês observarem um adolescente, veja, se você der um celular e não tiver um controle, veja quanto tempo essa criança, esse adolescente vai passar em frente àquela tela. E olha que interessante, Júlia, esses teus dados, e ao mesmo tempo, tanto que nos traz alguns conflitos, porque eu resgato alguns pontos da tua fala. A primeira delas é esse processo social. Algo que eu aprendi em uma fala tua e eu sempre trago, inclusive me apropriei, tá? Peço licença, a partir de hoje é minha também, porque há um certo tempo, enquanto amigos, e eu me sinto agora nessa liberdade de utilizar sem citá-lo. Uma coisa que você um dia nos disse, que nós somos seres de presença. E nesse aspecto, a pandemia ela veio e nos trouxe, e claro, isso contribui para esses dados que eu expus de início, de depressão e ansiedade, liderando esse ranking. E a pandemia ela nos coloca num lugar curioso. Primeiramente, eu quero que vocês entendam, quem nos assiste nessa conversa, é que o cérebro, o momento em que ele libera mais dopamina, ou seja, que é um neurotransmissor responsável por uma sensação, claro, não só do prazer, mas está associado à expectativa, depois a gente pode comentar, mas é no contato social. As nossas interações, eu sempre digo que o nosso sistema, toda a nossa parte sensitiva, não estou falando agora de emoções, mas essas questões sensitivas, como elas se desenvolvem? Com a interação. Essa interação que nós fazemos com outros e outras, esse contato. Né? Então, as emoções, de certa forma não, nós podemos ver isso em dados, elas foram fragilizadas durante a pandemia. Foram fragilizadas que estamos liderando o ranking em ansiedade e depressão. E ninguém nos conta a respeito disso. Professor Leandro, isso é tão verdadeiro que durante a pandemia surgiu uma nova doença na neurologia. Olha que interessante, veja o quão é importante isso, e é muito interessante que ele não combinou nada dessa fala, é uma fala que traz experiências nossas, e surge um grupo de doenças que atualmente eu acho que tem 3 ou 4 artigos em todas as bases de dados de pesquisa, que é a doença induzida por mídia social. Existe hoje um novo grupo de doenças, na neurologia agora, que é dita doença induzida por mídia social. E qual é o principal veículo, vou colocar assim, de disseminação dessa doença, que é por espelhamento? E qual é o objetivo dela surgir dentro do comportamento humano?
Primeiro, vou responder a segunda pergunta e depois eu venho para a primeira. Qual é o objetivo de surgir uma doença induzida por mídia social? Frente à privação de interação social, eu busco ser visualizado. E essa é uma característica forte pós-moderna. Só existe quem posta. Só existe quem posta. Então, o que é que está acontecendo no meio dos adolescentes? Se você observar duas bases, uma que é o YouTube e outra que é o TikTok, eu convido vocês a procurarem uma hashtag chamada Síndrome de Tourette. Busquem. Só que, atualmente, essa síndrome de Tourette não é a síndrome clássica de Tourette, com degeneração dos núcleos da base, com uma patologia bem definida, mas sim uma nova condição observada muito tempo atrás, que é uma histeria, que antes a histeria precisava de um meio físico para disseminar, e agora ela dissemina pela rede social. E essa histeria hoje é chamada de doença induzida pela mídia social, em que há um grupo de doenças mimetizados, geralmente por adolescentes, cujo objetivo é ser visto. Então, se vocês notarem que os vídeos em que o indivíduo expressa sinais e sintomas que assemelham-se à síndrome de Tourette, possui maior visualização nessas bases de dados, nessas redes sociais, perdão. E aí o indivíduo começa a ter um ciclo daquele comportamento e cada vez ser mais visto, e aquela condição se perpetua. É por isso que hoje existe uma chamada síndrome Tourette ou Tourette-like. Ou seja, você não tem os achados fisiopatológicos, é uma condição que permeia, né, principalmente a psiquiatria, e que o indivíduo desenvolve tics, desenvolve características que são muito marcantes de distúrbio do movimento, que é induzida por mídia social. Inclusive, alguns dos vídeos mais visualizados no YouTube, por exemplo, é de um youtuber que tem essa característica. Então, veja que como está mudando as características das doenças, que antes o que mais limitava, a que tinha a maior taxa de absentismo, eram doenças que eu vou colocar esse termo agora, apesar de ser o mais correto, do corpo. É muito fácil você visualizar um coração infartando ou um cérebro tendo um AVC. Doenças ditas cerebrovasculares, vasculares de uma maneira geral, cardíacas, é muito fácil você imaginar, eu colocar para vocês e vocês imaginarem um indivíduo infartando. Entretanto, como é que a gente vislumbra um indivíduo com depressão, ansiedade e essas condições que são pouco localizadas do ponto de vista cerebral? Perfeito, professor Júlio. É muito interessante a tua colocação para a gente começar a pensar em um aspecto muito curioso. A gente, para poder falar de emoções e pensar em tudo que nós estamos experimentando hoje, a gente tem que levar em consideração diversos aspectos. O primeiro deles é algo que foi dito na tua fala, que é a contemporaneidade. Por quê? Com a chegada daquilo que foi denominado de mundo contemporâneo, a partir do século XVIII, né, para a gente ser mais exato e datando, é uma das aulas que eu faço quando eu começo a falar, é uma datado de 14 de julho de 1789, quando se inicia o mundo contemporâneo. E para pensar em mundo contemporâneo, eu tenho que pensar em alguns aspectos. Eu tenho que pensar em tecnologia, eu tenho que pensar em um mercado que começa a ganhar espaço, e eu tenho que pensar, a partir de agora, literalmente, em recursos digitais como esse que nós estamos fazendo. Para a gente poder falar de emoções, é muito fácil a gente chegar e começar a contextualizar do ponto de vista cerebral, igual o neurocientista que nós somos. Só que se a gente nega tudo isso que nós estamos preparando antes para falar para vocês, é literalmente a gente tirar o sujeito de um contexto e jogá-lo na caixa. Então, nesse aspecto, o que a gente precisa levar em consideração? Primeiramente estamos mais expostos e expostas às redes sociais. Criamos uma sensação que nós só somos curtidos, a vida só passa a ser interessante se eu tenho o reconhecimento do outro. Inclusive, mais uma vez, a dopamina que é liberada no nosso cérebro, esse neurotransmissor que é super importante, ele é liberado quando? Quando o outro legitima a minha felicidade. Ou seja, a minha vida passa a ser interessante, a minha viagem passa a ser interessante, o meu relacionamento passa a ser interessante, quando o outro legitima e diz que é. Por meio do quê? De curtidas. Nós temos logaritmos hoje de redes sociais que retiram essa possibilidade de ver as curtidas. Por quê? Porque as pessoas entram num processo depressivo e de ansiedade.
Por quê? Porque deixa de ser interessante. Por que deixa de ser interessante? Olha que curioso, até aquilo que é subjetivo passa pelo crivo do outro. E o nosso cérebro, por meio do mecanismo que nós chamamos de expectativas, nós temos algumas estruturas importantes, estrutura numa área que nós chamamos de diencéfalo, onde a gente tem uma região chamada de abênula, tá? A gente pode comentar em outro momento aqui nessa aula, eu acho relevante, professor Júlio. E isso faz com que nós tenhamos automaticamente a inibição daquilo que outrora me causava prazer, ou seja, a dopamina. Né? Então, só para eu fechar essa fala, para a gente poder falar de emoções, para que nós possamos falar de sentimento, eu preciso falar do sujeito que é também social. Eu preciso falar dessa pessoa que está inserida em uma cultura, que atravessa a política, que atravessa o aspecto do capitalismo, porque senão eu retiro e jogo na caixa. Tá? E não é esse o nosso objetivo. Professor Júlio. Muito interessante quando você fala isso e me retoma alguns conceitos que a gente está falando primeiro do indivíduo, né, e o seu ambiente, para depois entrar nas suas emoções, sentimentos e os demais elementos da vida afetiva. E não podemos esquecer, não é, que o indivíduo ele é biopsicossocial e tem um novo termo agora atribuído também espiritual, né? Porém, nós não vamos entrar nesse mérito agora. E você falou sobre expectativa, todo o nosso comportamento é motivado por expectativa. Ninguém faz nada sem esperar algo em troca. E geralmente essa motivação é dada por uma área específica na busca da novidade, que é a área incerta do subtálamo, situada no diencéfalo. Essa área nos compila, nos motiva diariamente, nos direciona a algo, esperando algo em troca, esperando um retorno. Todo o nosso comportamento, do comportamento mais religioso ao comportamento, né, aparentemente mais complexo e elaborado, é buscando algum retorno. E isso entra em um binômio. Que binômio é esse? Ou você vai ter a recompensa, a felicidade, portanto, querer mais daquilo, ou vai gerar frustração. Só que o mundo tem uma capacidade incrível, não é, de mudar aquilo que nós planejamos e, portanto, nos frustrar. Entretanto, fazendo um contraponto desse momento assim um tanto quanto subjetivo, e apesar de eu não gostar tanto da subjetividade, eu preciso falar sobre ele, agora vou fazer um elo com o que de fato nos motivou a estar nesta aula, que é a vida afetiva. Eu quero romper a tua questão. E pare, eu já falei para você parar com essa briga com a subjetividade. Até a biologia, por vezes, é subjetiva. Tá? E a gente aprende isso com o tempo. Eu preciso fazer terapia. Mas eu quero antes, professor Júlio, para começar a provocar aqueles e aquelas que nos assistem nesse momento, para a gente iniciar, nós estamos falando de uma aula que chama-se Neurociência das Emoções e Sentimentos. Professor Júlio, eu poderia utilizar como sinônimo, como várias pessoas utilizam emoções e sentimentos? Jamais, jamais. Nós temos uma diferença gritante entre emoção e sentimento, e apesar de falarmos muito sobre emoção e sentimento, a vida afetiva, que é um componente da nossa vida psíquica, ela se estende muito além do que é emoção e do que é sentimento. Nós temos outros termos que são de suma importância também, que eu quero pontuar, que é o afeto, que é o humor e a paixão. Então, as nossas faculdades mentais, aquilo que nós chamamos também de cognição ou funções corticais superiores, é composta de 3 elementos fundamentais. A saber, nós temos o conteúdo da consciência, nós temos o nível de consciência e nós temos a vida afetiva. Então, mais uma vez, as nossas funções corticais superiores, cognição ou a nossa vida psíquica é composta por conteúdo da consciência, nível de consciência, e eu vou resumir o restante em emoções. E aí, professor Leandro, onde entra um termo fantástico, que vem principalmente da psiquiatria, mas tem uns pontos de tangência com as neurociências, que é o termo catatimia. Catatimia. E o que é essa catatimia? É justamente a cor, a textura, o gosto, e entenda isso num sentido metafórico, que as emoções atribuem à nossa vida psíquica.
Percebam que as nossas funções corticais superiores, a nossa cognição, a nossa busca em fazer algo, estudar, trabalhar, fazer uma atividade física, é motivada por emoções. Veja que quando você está triste, essas funções elas ficam acinzentadas, você perde a vontade de fazer algo. Então, nós temos um rebaixamento desse conteúdo da consciência, memória, aprendizado, funções executivas, visão, audição, gosto e assim por diante. E quando nós estamos em estado de felicidade ou num estado basal, natural, você percebe que existe uma cor nessas funções corticais superiores. Então, observa o quão importante é a emoção para as funções corticais superiores. E essa capacidade que as nossas emoções têm de te dar cor ou tirar cor ao nosso conteúdo da consciência, nós chamamos de catatimia. Então, mais uma vez, a catatimia é uma faculdade, vou colocar assim, do nosso cérebro de colorir ou tirar cor da nossa atividade psíquica. E diante disso, colorir ou tirar cor, nós precisamos pontuar também que emoção, sentimento e os demais elementos da nossa vida afetiva são relacionais. E o professor Leandro pontuou algo muito interessante que Vygotsky também fala, né, no contexto da psicologia, sociologia, antropologia, que nós somos relacionais. Emoções, sentimentos, afeto, paixões, só existe a partir do momento que somos validados pelo outro. Então, essas funções precisam do outro para existir. As emoções, os sentimentos precisam do outro. E diante disso, diante da minha relação com o outro, eu posso irradiar ou eu posso sintonizar, que também são dois termos da psiquiatria. O que é a irradiação? É a minha capacidade de afetar vocês. Se eu tivesse aqui para baixo, falando de maneira triste, nebulosa, vocês iam se sentir afetados, ainda que virtualmente, e iríamos sintonizar. Então, a irradiação é a minha capacidade de afetar o outro. E a sintonia é a capacidade que o outro tem de me afetar. Então, veja que tudo isso que eu estou mencionando para vocês é relacional. Nós precisamos do outro. Quantas vezes sentamos em uma praça, no sofá de casa, recebendo alguém, e diante daquela conversa saímos pesados, saímos tristes, saímos para baixo e não estávamos assim antes dessa conversa. E muitas vezes sentamos com alguém, uma vez que estávamos para baixo, e aquela pessoa mudou completamente aquela situação e nos afetou positivamente. E existe até um livro que eu queria muito indicar para vocês, chamado Ética, de Spinoza, que ele fala dessa dinâmica dos afetos. E nesse livro, Spinoza fala de um conceito de potência. Então, nós podemos aumentar a potência através da nossa interação com o outro ou diminuir essa potência. E para finalizar essa minha fala, eu queria pontuar aqui para vocês os 5 componentes da vida afetiva. O primeiro seria o próprio afeto. O que é o afeto? Se eu pedir para que vocês lembrem de alguém na infância, alguém que você ama, ou alguém que você tem algum dissabor, certamente vem uma emoção acoplada à ideia daquela pessoa, à ideia daquela situação. Então, o que é o afeto? O afeto, por definição, é a emoção acompanhada da ideia de algo ou alguém. Então, isso nós chamamos afeto. Afetamos e somos afetados. Que são as paixões, o segundo elemento da nossa vida afetiva que faz parte da vida psíquica. São as nossas, geralmente, impulsos que não são ponderados e que não medimos as consequências dessas ações. Todos vocês, todos nós, já nos apaixonamos e ainda vamos nos apaixonar por pessoas ou coisas. E diante dessa paixão, geralmente é algo extremamente impulsivo, tira-se esse filtro, por vezes a nossa moral, a nossa ética, a nossa capacidade de pensar em consequências das nossas ações e fazemos aquilo sem pensar, como, por exemplo, tatuar o nome de alguém em uma parte do corpo, no momento em que você está apaixonado. Então, esse é o segundo elemento da vida afetiva, que é a paixão.
Falamos para vocês do afeto, falamos da paixão e agora eu falo do humor. O humor é o eletrocardiograma da nossa vida afetiva, é o estado basal de emoções basais. E, por fim, para que essa fala não fique tão longa e assim prolixa, nós temos aquilo que nos motivou a estar aqui hoje, a emoção e o sentimento. O que é a emoção? Temos doenças das emoções e temos doenças dos sentimentos. As doenças das emoções precisam de fármacos para serem tratadas e as doenças dos sentimentos, sem psicoterapia, não vai existir melhora. Por mais que você tenha uma medicação boa, presente ali, ajudando aquele indivíduo. Então, nós temos doenças que permeiam a emoção e doenças que permeiam o sentimento e condições que afetam os dois ao mesmo tempo. Entretanto, primeiro eu prefiro definir para vocês o que é emoção. Emoção é teatral, é reativo, é agudo. E tudo pode nos causar emoção? Não, só aquilo que tem competência emocional. À minha frente tem um notebook, tem uma câmera, porém nada disso me afeta. Nada disso me produz emoção, nada disso me faz reagir. Então, esses elementos que estão à minha frente, esses objetos, não possuem competência emocional. Então, tudo aquilo que nos produz emoções, raiva, tristeza, felicidade, isso aí nós chamamos de algo, né? Esse objeto, essa pessoa possui uma competência de nos afetar, tá certo? Então, esse é um termo importante para vocês, a competência emocional. E o sentimento, por sua vez, diferente da emoção, que sempre possui um correlato somático, somatizamos no estômago, no intestino, no coração, as emoções, nós temos, por outro lado, os sentimentos, que é algo muito mais elaborado. Enquanto a emoção eu posso performar, fingir que eu estou feliz, vamos imaginar que eu tivesse tido um dia péssimo aqui, porém eu estou performando para vocês e vocês não percebem que eu tive um dia péssimo, que eu estou triste. Eu performo a emoção para vocês, eu finjo para vocês e nós pagamos para ir a um cinema ou então para ver uma novela, porque existe uma performance ali da emoção. Nós gostamos de ver isso. Já o sentimento, você não consegue mensurar, olhar para o outro e dizer o que ele está sentindo. O sentimento é um significado que nós damos às emoções. E isso aqui, fecha a minha fala, que é o mais fantástico, é que cada pessoa possui o seu sentimento muito particular, é idiosincrático. O que é felicidade para você? Eu pergunto agora. O que é felicidade para você, professor Leandro? O que é felicidade para vocês? Felicidade para mim pode ser uma casa na serra com 2 animais, uma família e o básico. Felicidade para outro pode ser uma vida em Dubai com grandes carros, apartamentos, casas. Então, o que é felicidade? Vê, o que é sucesso para vocês? Sucesso para mim pode ser ter o básico, sucesso para outro pode ser ter o mundo, barganhar o mundo. Então, veja o quão particular é o sentimento. Só que o que é mais fantástico disso tudo é que é dinâmico, esse processo é dinâmico. Nosso cérebro tem uma capacidade neuroplástica fantástica de adaptar-se e mudar consequentemente. E existe uma frase de um neurocientista famoso chamado Santiago Ramon y Cajal, que ele pontua assim: todo indivíduo pode ser, se assim se propuser, escultor do seu próprio cérebro. Ou seja, como é dinâmico esse processo da nossa vida afetiva, sentimentos e emoções, a todo tempo podemos atribuir novos significados. Isso pode ser ótimo, eu posso atribuir significados àquilo que me afeta negativamente e repensar e dar um novo significado àquilo e melhorar a minha qualidade de vida, sobretudo no que diz respeito à minha saúde mental. Mas eu posso também dar significados negativos. Por vezes, sofremos sem saber o que é que nos afeta. E racionalizar sobre isso é muito importante para que atenuemos esse sofrimento psíquico. E esse é o motivo de estarmos conversando com vocês sobre esse tema, e esse também é o motivo que nos fez sentar e escrever um livro chamado Cérebro e as Emoções. Beleza, professor Júlio, ótimas colocações. E é muito interessante na tua fala, a gente pode resgatar diversas questões na tua fala. Desde o início, quando você traz o aspecto de sem cor, quando você atribui esses aspectos de percepção do mundo mais acinzentado,
E aí eu já trago para as pessoas que nos assistem que isso não é algo metafórico, tá, gente? Isso é biologicamente comprovado. Pessoas que passam por esses estados emocionais, por exemplo, depressão, a gente tem algumas estruturas, mecanismos cerebrais, inclusive algumas vias visuais, que fazem com que nós tenhamos uma perda da percepção de cor, que nós possamos evoluir para um quadro que nós chamamos, inclusive, de acromatopsia cortical. O que é isso? Nós começamos a enxergar o mundo mais acinzentado. Portanto, essa sensação de tristeza com a perda da percepção de cor não é metafórico, não está só no campo da poesia, não está só no campo da arte, está no campo, inclusive, da biologia. E aí tem muitas coisas curiosas na tua fala, e é importante a gente ressaltar, professor Júlio. Primeiramente, quando você fala do que é a felicidade, você traz para a gente vários exemplos. Me fala que a felicidade para mim não necessariamente é para você. E mais uma vez, então, a gente pode dizer que a felicidade tem um caráter subjetivo, mas ao mesmo tempo essa subjetividade ela atravessa algo que é a cultura. E a cultura está implicada diretamente no sistema que nós chamamos de capital, de capitalismo, que, por sinal, ele também passa a criar arquétipos de como ser feliz. E isso reflete, eu vou explicar na minha fala, isso reflete no nosso cérebro. A partir do momento que eu decido qual que é o ideal de beleza, a partir do momento que nós vivemos num país onde presente de 18 anos passa a ser harmonização facial e prótese mamária. Não que isso não possa existir, não que eu seja contra esses aspectos, mas isso é um desejo que veio da pessoa ou é um desejo que veio construído? Porque isso interfere no nosso cérebro. Né? Então, nesse sentido, a felicidade, embora tenha um caráter subjetivo, ela também existe um sistema que o rege. E o reflexo disso é o quê? É o que nós estamos experimentando. A gente consome muita rede social. A gente vê tristeza em rede social? Nós não conseguimos ver. A rede social é um lugar de autossuficiência muito grande. As pessoas têm relações perfeitas, têm almoços perfeitos, têm corpos perfeitos. Ninguém coloca, fiz um concurso e fui reprovado. Ninguém coloca isso em rede social. Ninguém coloca, fui ter uma relação sexual e brochei. Por que as pessoas não fazem? Porque é um local de autossuficiência. E automaticamente o nosso cérebro, e aqui é uma dica que eu falo para as pessoas que nos assistem, talvez vocês não saibam, acreditam que sim, e se não souber vão saber, e vocês sabem coisas que eu não sei, e isso é o que é belo na educação, essa partilha, o nosso cérebro é bobo. Ele é bobo, literalmente. Ele não consegue ponderar o que realmente é real e o que não é real. Um reflexo disso é um óculos de realidade virtual. A gente coloca e acha que está na montanha-russa sentado no sofá de casa e começa a gritar. E isso ocorre com o que nós consumimos diariamente. Uma felicidade que, por vezes, e aí, gente, dica para vocês, um cérebro, isso está no nosso livro, né? Um cérebro que entristece é um cérebro saudável. Um cérebro que fica feliz também. Aonde fica a patologia? Nos extremos. Um cérebro constantemente triste é um cérebro onde nós temos um transtorno depressivo, tem que ser tratado. Um cérebro constantemente feliz é um transtorno psiquiátrico chamado mania e precisa ser também tratado. Então, é importante a gente começar a entender que, no que diz respeito a emoções e sentimentos, aonde entra o que sai fora daquilo que nós temos como normalidade? Nos extremos. Porque tudo nós experimentamos e não existe nada que não tenha em qualquer transtorno, em qualquer condição psiquiátrica ou psicológica que nós não tenhamos. Nada, gente, nada. O que difere? A intensidade. Então, para eu fechar um pouco essa fala, e para que você possa falar, professor Júlio, o que eu quero que as pessoas entendam nesse momento? Quando nós falamos de emoções e sentimento, antes de mais nada, o que é emoção? A emoção está para que ela serve? Ela serve para produzir comportamentos. Simples. Ela tem um caráter primitivo, literalmente primitivo. A emoção ela é algo que nos iguala a outras espécies, e aí eu peço licença sempre quando eu falo isso, porque a gente vai falar, tem outras coisas que nos diferem. E a gente fica com a visão totalmente antropocêntrica, achando que nós somos melhores que outros e outras espécies. Isso não é verdade. Então a emoção nos iguala. E os sentimentos? O sentimento vem com o que a mais? O sentimento ele já vem ponderando, ele já nos traz um pouco de avaliação, um pouco de consciência. Eu já consigo, por exemplo, trazer representações, trazer significados, coisa que a emoção, por vezes, não nos produz. Tá bom? Então, só para a gente começar a diferenciar emoção, primitivo, produzir um comportamento ligado, primeiramente, ao quê? Sobrevivência.
Eu sempre digo isso para as pessoas. O nosso cérebro, ele veio geneticamente programado para o quê? Sobreviver, somente. De que maneira? Coma, reproduza e durma. É isso que nós temos na genética. Nós não viemos geneticamente programados para sermos, por exemplo, especialistas em neurociência das emoções, ou para sermos neurocientistas. Esse que a mais demanda algo que biologicamente a gente luta para conseguir, que é o gasto energético. E aí entra nessa questão, e depois eu posso comentar um pouco mais, o professor Júlio está um tanto quanto filosófico quando ele nos traz a hipnose. A hipnose é o Spinoza, olha o ato falho. Quando você nos fala de Spinoza, mas eu vou falar um pouco depois desses aspectos de potência de agir também. Mas, professor Júlio, pode comentar. E para a gente colocar um pouquinho os pés no chão e colocar isso na nossa prática diária, né? Eu penso muito nisso, né? Como translacionar essas informações, como aplicar isso à nossa vida e tornar ela mais, não vou dizer mais tranquila, né? Mas a gente consegue lidar melhor com essas emoções e fugindo um pouco, né? Eu não tenho soluções para a vida de ninguém aqui, essa é a primeira coisa, que servir para todos vocês não serve para ninguém. Então, não é propor soluções, é propor conhecer essas emoções, sentimentos, os demais elementos da vida afetiva, para que você possa lidar melhor, né, com as suas, com essas suas relações interpessoais. Mas eu quero pontuar algo muito interessante da sua fala, professor Leandro, que é sobre a importância da tristeza. E temos uma dificuldade enorme de compreender os nossos momentos não tão bons ou bons. Eu indago aqui a vocês, porque a tristeza ela é extremamente importante para regular os demais elementos da emoção. E existe algo que eu costumo falar e há bastante tempo, e eu queria até pontuar para vocês aqui, que eu até expus na minha rede social, que diz assim: a partir do momento em que a felicidade e a positividade são apresentadas como a máxima e única possibilidade de ser ou estar no mundo, a tratativa com esses sentimentos negativos é de reprimir e não entender. Mas esse processo, ou seja, o estar triste, faz parte da nossa vida, faz parte do autoconhecimento e também faz parte da evolução. Então, é importante que a gente compreenda que estar triste faz parte, né? Faz parte das nossas relações interpessoais, faz parte da nossa vida afetiva, faz parte da gente. E isso nos ajuda a compreender, né, as nossas relações, a compreender a gente, e você compreender que estar triste faz parte, já atenua muito o sofrimento. E por vezes, né, algumas pessoas imprimem aquela felicidade tóxica que a gente tem que estar feliz 24 horas, e ninguém é feliz 24 horas. Ninguém é feliz 24 horas. Viu, professor Júlio? Oi? Principalmente quando acorda. Quem acorda feliz desconfia, tá, gente? É interessante, professor Júlio. Assim, rapidinho, esse discurso, né, de estar tudo bem, apesar de estar acontecendo isso, apesar de você ter terminado um casamento, apesar de você ter perdido um filho, apesar dos apesares, estar tudo bem, né, geralmente é acompanhada de uma falsa noção, né, de espiritualidade que muitas vezes, além de invalidar a experiência da vida real também, que é humana e, portanto, imperfeita, a gente tem que ter noção disso, né, estimula a comparação com a experiência, né, da vida apresentada por outras pessoas, principalmente nas redes sociais. E essa comparação não é saudável, e como o professor Leandro falou, por exemplo, ninguém expõe em uma rede social que foi prestar um concurso e tirou em último lugar. E isso é importante. Eu só posso, uma outra fala para terminar esse meu raciocínio, nós só poderemos chegar em primeiro lugar a partir do momento que eu reconheço que eu fiquei em 10º. Então, se você não souber reconhecer as suas perdas, você jamais vai conseguir chegar lá no primeiro lugar. Então, é algo também importante aqui para a gente pontuar. Ótima colocação, professor Júlio. É sempre muito legal fazer essas conversas, porque eu aprendo muito com as suas falas, não tenho dúvidas. E para a gente deixar um pouco mais palpável ainda essa definição para vocês, para que nós possamos entender, e depois eu vou falar, e o professor Júlio também, por que é importante entender emoções e sentimentos?
Por que a neurociência lança luz a esses aspectos e no que do ponto de vista clínico, do ponto de vista de vida, isso pode nos auxiliar? Eu acho que é importante a gente comentar sobre isso. Mas para deixar um pouco ainda mais claro, vamos pensar na seguinte questão. Se a gente pensa agora em emoção e sentimento, ou emoções e sentimentos, a gente disse para vocês que a emoção ela tem esse caráter muito mais primitivo, esse caráter muito mais animalesco que nós temos. E a gente pode fazer uma associação muito clara com a paixão e com o amor. A emoção em si, ela tem um aspecto voltado para a paixão. A paixão é uma emoção. Perceba que ela é extremamente primitiva, como o professor Júlio colocou para vocês. A paixão, ela permite tudo. A paixão permite aquela relação calorosa, aquela coisa desenfreada. A paixão, inclusive, ela permite que no relacionamento você suporte até os desprazeres que o outro te coloca. O amor ele não vai fazer isso. E eu vou explicar como isso funciona. A paixão permite, eu sempre dou um exemplo muito claro, que um casal apaixonado, um deles gosta de comida japonesa e o outro não. E nesse sentido, o namorado fala para a namorada, amor, vamos... E já chama de amor, claro, né? Porque chamar de paixão é muito primitivo, a gente tem que trazer isso para a consciência. E fala assim, amor, vamos a um restaurante japonês? E a namorada ou o namorado fala assim, vamos. Vírgula. Embora eu não goste de comida japonesa, eu vou porque me agrada ver você comendo comida japonesa. Eu acho bonita a maneira com que você pega o sashimi, como você come sushi. Embora eu ache legal também a maneira com que você mastigue o cheiro. Então você começa a criar um monte de questões. Isso é paixão, a paixão permite. Quando isso vira amor, o amor ele impõe limites e impõe condições, porque ele tem caráter consciente. Por amar, eu consigo dizer não. E isso vai funcionar como do ponto de vista neurocientífico? Amor, vamos ao restaurante japonês? Aí ela ou ele fala assim, de novo comida japonesa? A gente já foi no mês passado. Eu não aguento mais ver você comendo comida japonesa. Eu não aguento aquele cheiro de peixe. Eu não aguento você com a barba suja de shoyu. Então, assim, você começa a colocar vírgulas. Você começa a colocar limites. Ou seja, perceba nesse aspecto que é muito fácil a gente entender, e o que eu falo para vocês, gente, como eu aprendi neurociência? Eu aprendi neurociência entendendo, e olha que coisa boba que eu vou falar, entendendo que eu tenho um cérebro aqui, que não é uma instância à parte. A gente sempre tem esse costume, vamos estudar hoje o sistema límbico para entender emoções, para entender sentimentos. E aí você joga isso em outra instância e você tem aqui. O que é ciência? Percepção. Nós precisamos ter a percepção. E como eu faço? Reparo em minha volta, reparo as minhas relações. Eu já tive paixões, eu já tive amores, eu já tive desprazeres, eu já tive felicidade, já tive tristeza, angústia, medo, alegria, raiva, inveja. E isso é normal. Está na gente. Por que está? E aí vem a questão, a hermenêutica do negócio. Por que nós temos isso? É igual quando a gente fala da inveja. Por que nós temos? Ela está aqui, nós temos. E só reconhecemos no outro porque nós temos também. A gente só reconhece aquela referência que nós temos aqui nas nossas sinapses, no nosso cérebro. Então, são esses aspectos que precisam ser levados em consideração. E aí eu já jogo para o professor Júlio, e professor Júlio, depois eu posso comentar um pouquinho, mas a partir da tua experiência dentro da neurociência, a partir do que nós fazemos, e afinal a gente constrói muito trabalho juntos, na tua perspectiva, por que compreender emoções e sentimentos pela a visão neurocientífica seria algo diferente, por exemplo? E outra coisa, gente, diferente não é melhor nem pior, porque senão as pessoas nos interpretam mal também. Por que isso poderia nos auxiliar? Enquanto clínicos, enquanto educadores, entender pelas lentes da neurociência como que o cérebro reage com as emoções, com os sentimentos, por exemplo, os aspectos hormonais envolvidos, bioquímicos, e assim sucessivamente. Eu tenho uma resposta muito interessante para isso, que, primeiro, é uma inflexão, né? Ou seja, é a volta para você. A partir do momento, isso nós temos ciência comprovando, a partir do momento que eu racionalizo uma situação, a tendência de eu tomar uma decisão adequada é muito maior. A partir do momento em que eu ponho uma emoção no campo da razão e busco compreendê-la, a tomada de decisão é muito mais assertiva.
Quantas vezes no ambiente profissional, ou então das nossas relações interpessoais, estamos numa situação que é desafiadora, que alguém nos afeta negativamente, e qual é a primeira coisa que você vai fazer? É reagir. E reagir, muitas vezes, de maneira desproporcional àquela situação. Então, você recebeu informação que não te alegrou e você prontamente rebate. Rebate verbalmente, por vezes até fisicamente, né, e não põe aquilo no campo da razão. E isso é um exercício. Racionalizar sobre aquilo que nos afeta negativamente é um exercício. Até que ponto alguém chegar e falar algo para você merece, de fato, uma resposta desproporcional que fica no campo da emoção? E até que ponto eu posso racionalizar? Geralmente, e isso eu tenho exercitado na minha vida também, e tenho colocado para as pessoas mais próximas, quando alguém me pede algo que é para eu dar uma resposta imediata, a minha resposta sempre será não. Se você não tem a capacidade de esperar eu racionalizar sobre isso aqui, a minha resposta para você é não, de imediato. Então, eu preciso de tempo. Alguém faz um convite para uma aula, para uma palestra, para sair, ou qualquer coisa do tipo, eu preciso racionalizar sobre aquilo. Não só coisas boas, coisas ruins. Eu preciso pôr no campo da razão para tomar a decisão mais adequada. Então, a partir do momento que nós temos essa concepção de que se eu racionalizar, botar no campo do sentimento, atribuir um significado adequado para aquilo, eu vou tomar a melhor decisão. E eu tenho certeza que todos vocês já tomaram a decisão errada no calor do momento. Quantas decisões poderiam mudar positivamente as nossas vidas e que foram tomadas no calor do momento, simplesmente negadas ou até mesmo aceitas, que te conduziram a vida para algo que não foi agradável? Eu só tomei boas decisões, professor Júlio. Eu tomei várias decisões ruins, e essas decisões ruins moldaram, e como diz trouxeram a música para cá, né? Exato, e como diz a música do Engenheiros do Havaí, eu erraria do mesmo jeito, todos os erros para chegar aqui. Né? E aí mostra justamente, professor Leandro, a importância, né, de fato, às vezes, tomarmos algumas decisões que são inadequadas, mas conduzem também e constroem aquilo que somos. Mas eu queria pontuar também, para finalizar, e veja quanto a gente fala, e eu não tinha pensado nada para falar para essa aula aqui, não tem um papel, não tem um slide, é só o meu cérebro funcionando e eu assistindo ele funcionar, uma vez que nós não temos livre-arbítrio. Mas, voltando a casa, eu queria pontuar sobre a importância do sono na emoção e no sentimento, na vida afetiva. E a perda do sono, e eu tenho estudado bastante sobre sono e sobre a falta dele também, principalmente no campo das emoções, desencadeia essa perda de sono de maneira muito confiável inúmeras mudanças no nosso estado emocional, principalmente no estado emocional negativo, levando a aversão, irritabilidade, volatilidade também emocional, ansiedade, agressão, bem como ideação suicida. Veja que interessante, a privação de sono nos conduz à ideação suicida, tentativas de suicídio e até mesmo a conclusão do suicídio. Então, veja a importância de um sono adequado, e quantidade de sono não tem relação com qualidade de sono. Precisamos ter rotinas de sono, precisamos dormir o tempo adequado também, e isso modula as nossas emoções. Então, sem um sono adequado, não temos também emoções adequadas. Professor Júlio, muito interessante essa tua fala, e eu sempre fico pensando aqui como complementar, mas antes de mais nada, falando aqui dos desacertos da vida, né, que também são coisas inerentes, eu estou lembrando de uma frase do professor Rubem Alves, um excelente escritor, professor da Unicamp, e perguntaram para ele como que ele fez para chegar onde ele chegou. Ele fala assim: eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. É muito interessante essa colocação. Tem uma frase em uma música também de uma banda que eu gosto muito, que é Engenheiros do Havaí, que ele fala assim: se eu soubesse antes o que eu sei agora, eu erraria tudo exatamente igual. Perfeito, ótima colocação. E aí tem várias questões que eu quero ponderar aqui contigo. A primeira delas, quando você fala que quando alguém lhe solicita algo, você precisa de tempo. E por quê? Porque nós precisamos racionalizar.
nós precisamos jogar isso, a consciência, se a gente traz isso para a linguagem neurocientífica, trazer isso para um córtex cerebral, gastar energia, glicose, proteína, oxigênio, tudo aquilo que a gente corre no ensino médio, nos estudos de biologia e química. E aí, ao mesmo tempo, professor Júlio, a gente chega num contexto muito curioso. Por que muito curioso? E a gente precisa refletir. Porque no mundo acelerado, pedir tempo é algo extremamente difícil. É aí, professor Leandro, onde entra esse exercício da flexibilidade cognitiva, né, que eu particularmente tenho aplicado muito. Você mandar uma mensagem no WhatsApp para alguém e aquela pessoa não te responder imediatamente, você mandar uma mensagem no Instagram para alguém e aquela pessoa não te responder imediatamente, isso gera um sofrimento absurdo em muitas pessoas. Exatamente. Então, por vezes, ver um online ali, que é uma característica, né, pós-moderna, você olhar e a pessoa não te respondeu, acabou o mundo. Essa pessoa não gosta mais de mim, essa pessoa não quer saber de mim, então apaga-se a mensagem. E aqui no meu WhatsApp, por exemplo, abrindo aqui agora, tem 332 mensagens para responder. Então, vai esperar um momento, uma hora eu vou responder isso aí, porque eu não vou me deixar afetar por isso e sofrer por isso. E quantas pessoas ficam ansiosas justamente por conta dessas mensagens no WhatsApp, das mensagens no Instagram, que não conseguem dar conta dessa demanda. Sim. E olha o tanto que isso é curioso, né, professor Júlio? Eu gravei até um vídeo há um tempo desse atrás nas redes sociais, você comentou sobre o WhatsApp, sobre as atualizações. Essas atualizações que nós temos hoje nas redes sociais, e não só nelas, em outras redes, em outros recursos que nós consumimos de internet, elas refletem o que na gente? Uma ansiedade muito forte. Nós precisamos hoje acelerar vídeos, nós precisamos acelerar áudios. Se tem pessoas que falam, não consigo, agora eu só escuto se for acelerado. Qual que é o reflexo disso? Quais referências nós estamos trazendo para o nosso cérebro? De que as relações, os comportamentos e as falas são aceleradas. E quando a gente chega nesse momento que nós estamos agora aqui, nesse diálogo, falando sobre vários aspectos, não vai ser acelerado. E o nosso cérebro não vai dar conta. Por quê? Porque ele já tem outras referências. Então, a dica que eu trago para vocês, antes de fazer mais algumas colocações, cuidado com os áudios do WhatsApp. Não acelerem áudios, gente. Não façam isso. Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo com o cérebro de vocês. Vocês terão vários problemas no que diz respeito a contato social. Tá? Não façam. E ninguém nos conta isso. Inclusive, os conselhos, voltados tanto para a psiquiatria quanto para a psicologia, já tentaram entrar com recursos para retirar essa atualização e tem uma justificativa extremamente plausível. Então, cuidado. Agora, uma questão muito curiosa, professor Júlio, que foi dita aí na sua fala, sobre o sono, e eu sempre falo, e se tiver aqui pessoas da clínica, eu sei que tem de várias áreas, mas até mesmo quem não tem contato com pacientes diretamente, se vocês precisarem hoje mudar uma coisa e só podem mudar uma única coisa nesse paciente, intervir, comece pelo sono. Tá, gente? Comecem pelo sono. Seja para falar sobre emoções, seja para falar sobre neuroplasticidade, seja para falar sobre reabilitação, seja para falar sobre aspectos cognitivos, seja para falar sobre aprendizagem, sobre memória, funções executivas, tomada de decisão, processo consciente, inconsciente, tudo atravessa o sono. Comecem por ele. O que eu tenho percebido, e muitas vezes, inclusive por conta, mais uma vez eu falo, tudo volta para o mundo contemporâneo. Não tem jeito, gente. Tudo volta para isso, para tecnologia, para telas. A gente vive um excesso de telas que eu iniciei a nossa fala comentando sobre, que causam diversos problemas, desde um surto de miopia precoce que nós estamos tendo, a outras coisas muito mais graves. Então, nesse aspecto, o que nós fazemos antes de dormir? Nós pegamos esse cara aqui e colocamos a nossa face e começamos a mexer nele. E aí, algumas alunas e alunos me falam assim, professor, eu sou o contrário. Eu, para dormir, eu prefiro mexer no celular ou assistir televisão, que eu durmo bem melhor. E aí esquecem algo que é de suma importância. Primeiramente, o excesso de luz interfere em vários mecanismos, interfere em hormônios importantes que nos auxiliam no processo de sono, como a melatonina. Então, a gente tem várias questões. Mas aonde eu quero chegar? Tempo de sono não é qualidade de sono. O fato de você mexer no smartphone e dormir 10 horas da noite e acordar no outro dia 10 horas da manhã, não quer dizer que você tem um sono que te tem uma higienização, que você tem um processo de sono saudável, onde você constrói elementos que são importantes quando a gente vê um eletrocefalograma, que faça com que você tenha aí um sono
revigorante. Então, muito cuidado. A minha dica é, se precisar mexer com alguma coisa no paciente, só pode fazer uma, comece pelo sono. Depois, aí atravessa a alimentação, porque como o professor Júlio bem falou do sono, falar de emoções e de sentimentos implica necessariamente falar em alimentação. Tá? Até por conta de neurotransmissores envolvidos, até por conta, por exemplo, da serotonina, que nós temos a maior parte dela produzida no nosso intestino. Então, existem vários aspectos que a gente poderia passar 1000 aulas aqui falando para a gente conseguir contextualizar. Tá? Então, inclusive, professor Leandro, a gente está aqui há 1 hora já falando, nem viu o tempo passar, um tema que a gente gosta muito, e eu queria, assim, deixar uma mensagem para que, e eu gosto muito, você percebe disso, e percebe que há muito tempo eu tenho esse problema com a subjetividade, né, colocar os pés no chão, de que forma nós podemos organizar tudo isso? De que forma nós podemos mudar? É impossível a mudança comportamental sem mudança do ambiente. Essa é a frase que eu queria deixar aqui para vocês. Não tem como mudar comportamento sem mudar ambiente. Tá? Não tem como mudar comportamento sem mudar ambiente. Se você quer mudar um comportamento que você acha que não é legal para você, você precisa mudar um ambiente, que é um ambiente que interfere diretamente no teu comportamento. Se você não se sente feliz por algum comportamento, alguma emoção, algum sentimento, analise o ambiente e analise suas interações sociais. Porque todo o nosso comportamento, eu convido vocês a refletirem sobre isso, são espelhamentos das nossas interações sociais. A maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós nos portamos e até a maneira como nós falamos é extremamente influenciada pelas nossas relações sociais. É só você olhar as pessoas com as quais você mais anda, você passa a se vestir como ela, você passa a falar como ela, você passa a ter comportamentos como ela. Então fica aqui para finalizar a minha fala e, portanto, também essa aula, as tuas relações estão te levando para frente ou estão te arrastando para trás? É interessante a tua colocação, professor, porque, mais uma vez, a gente traz para o aspecto social. Tá? Se a gente hoje, eu sempre falo e repito, se vocês estão esperando hoje uma biologia, uma neurociência determinística, ou se alguém vende essa ideia para vocês, se afastem, faça o sinal da cruz e saia correndo. Tá? Por quê? Porque não existe neurociência sem contexto social, gente. Não existe qualquer possibilidade. Não temos qualquer, por exemplo, para vocês estarem aqui hoje, tem várias questões que atravessam a emoção. Por exemplo, a expectativa de vocês. Vocês criaram uma expectativa em relação a essa nossa conversa. Como seria? Nós estamos agora, por exemplo, na quarta-feira, 8 horas da noite, com mais de 100 pessoas, 121 pessoas aqui conosco, conversando sobre emoções, conversando sobre sentimentos. E por que que isso é interessante? Por que que nós precisamos levar em consideração? Porque atravessa literalmente o significado. Falar de emoção, falar de sentimento, falar de neurociência, falar de aprendizagem, tudo atravessa algo que é significado. Como que eu estou dando significado para estar aqui nesse momento? Por que que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu quero aprender mais, porque isso vai ser importante para o meu dia a dia, para os meus alunos e alunas, para cuidar do meu filho e da minha filha, para que eu possa me compreender. Existem vários aspectos. Professor, existe receita pronta? Não. Existem algumas dicas que nós podemos dar. Por exemplo, essa que o professor Júlio falou, a questão da interação. Existe, por exemplo, o que eu sempre digo é, o nosso cérebro nada passa despercebido. Se a gente passa o dia se nutrindo de tragédias, a gente vai sim ficar triste. E ponto final. E ponto final. Tá? Se a gente passa o dia inteiro assistindo no jornal, por exemplo, na hora do almoço, aquele jornal que é só tragédia. Depois... Esse aí é clássico em toda a cidade. Você almoçando ali, professor Leandro, passando, fulano matou 30. Sim. 30 se suicidaram em tal canto, 30 e você almoçando ali. Exato. Isso é tão curioso que eu tenho pessoas hoje que elas sabem os dados de quantas pessoas morreram em todos os lugares. Você viu aquela pessoa que foi esfaqueada não sei aonde, aquele... Por que eu estou contando isso para vocês? O nosso cérebro capta, gente. Ele capta, não é mágico, é o que eu falo, não é metafórico, não é metafísico, é neurônios espelhos. Simples. Ele chega, a gente tem neurônios espelhos, inclusive numa área chamada de ínsula, e essa região faz com que a gente faça o quê? A gente seja impactado também emocionalmente.
Então, a dica que eu dou é, não existe, pode ser que exista, e aí eu não vou entrar nesse mérito, às vezes a gente fala, mas aquela pessoa é uma pessoa que tem uma carga muito negativa. Talvez tenha, não sei. Eu, na minha área de pesquisa hoje, eu não sei dizer para vocês. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, dentro da ciência e o que eu pesquiso, não é que essa pessoa talvez tenha carga negativa. É uma pessoa que é inconveniente, é uma pessoa que é chata, é uma pessoa que é tola, que é pateta, e isso faz com que o nosso cérebro, de certa maneira, ele seja também prejudicado. Tá? Professor Leandro, tem uma fala interessante também do professor Damásio, de maneira complementar a sua fala, que eu achei muito interessante ele pontuando, e Damásio hoje é a maior referência em emoções no mundo, com mais de 100 mil citações em artigos científicos, muito mais do que isso, que ele fala que a emoção surge a partir do momento em que surge a consciência. É a emoção que engendra a consciência humana. Sem dúvida. É a partir do momento que eu reconheço quem eu sou que surge a consciência. E o que é o reconhecer quem eu sou? É justamente eu ter o sentimento, eu compreender, né, os sentimentos ditos primários, como é o caso da fome, da sede, do sexo, né, do medo. Então, a consciência surge a partir do momento em que surge também a emoção, a capacidade de eu me perceber. Então, não tem como, né, você ter consciência sem, portanto, também ter emoção. Perfeito. E olha que interessante. Partiu para o campo da percepção, eu consigo atribuir significado. Né? É simples. E o sentir é diferente do perceber, é muito importante pontuar isso. Exatamente. Todos nós sentimos da mesma forma, todos sentimos da mesma forma. Dor, temperatura, tato, pressão, vibração, propriocepção, ou seja, todos os elementos ali sensoriais, todos nós sentimos da mesma forma. Porém, todos nós atribuímos significados diferentes a esses sentidos. E isso entra no campo da percepção. E é por isso que existe diferença entre sensação e percepção. Entenda a sensação como a emoção, entenda a percepção como sentimento. Mas uma vez o que você atribui como medo pode não ser medo para mim. Algumas pessoas têm medo de barata, fobias, lagartixa. Isso é muito particular de cada pessoa. Então, os sentimentos têm essa característica particular, e tem uma frase que eu acho fantástica no português, que é a idiosincrasia. E quando você busca o significado dessa palavra no dicionário, idiosincrasia é a capacidade que nós temos de ser únicos. E o que nos faz únicos? Os nossos sentimentos. Perfeito. Portanto, e aí a gente já vai fechando essa fala, o que eu deixo para vocês? Não deslegitime o sofrimento do outro, o sentimento do outro. Primeiro, por quê? Porque ele é subjetivo. Porque a percepção, a representação que esse cérebro ele atribui a partir do seu contexto, das suas interações, ela é diferente. Eu, por exemplo, Leandro, posso cortar o dedo aqui e morrer de dor. E outras pessoas podem arrancar quase que um dedo e talvez não sentir a mesma dor que eu. Eu não posso falar que a dor do outro é menor do que a minha, de maneira alguma. E digo mais, jamais a gente vai poder falar que o outro não está sofrendo porque nós não estamos ouvindo gritar. Tá? Eu até coloquei um trecho, isso está num trecho dos nossos livros, eu sempre digo que as emoções, a dor, inclusive, ela tem um caráter muito tímido. Tá? Muitas vezes ela não requer holofote. Ela vai ficar ali caladinha, atenuada, encolhida. Então, muito cuidado com isso. A dor, ela é subjetiva, o sentimento e as emoções, embora tenhamos todos os correlatos bioquímicos, químicos, hormonais envolvidos, ela também tem um caráter muito particular. Que nós, enquanto educadores e educadoras, enquanto professores e professoras, enquanto clínicos, enquanto mães e pais, a gente precisa levar isso em consideração. Tá bom? Só uma questão que eu quero falar antes de mais nada aqui. Antes eu esqueci de comentar, mas eu queria agradecer a Conhecimento Integrado, que sempre faz com que nós possamos ofertar essas conversas ao vivo, gratuita, para que nós possamos conversar. E isso é muito legal, porque eu sempre digo, se a gente não partilha esses conhecimentos, não faz sentido. Tá? E o Roberto, em nome do Roberto, que sempre está conosco nessas parcerias, a Conhecimento Integrado, ela sempre tem nos ajudado bastante aí para a gente fazer esses diálogos com vocês. Questão para colocar para vocês. Grande parte dessa nossa conversa está, inclusive, no nosso livro, né, professor Júlio? Cérebro e as Emoções. É um livro que nós atingimos, inclusive, a parte de best-seller, entre os livros mais vendidos na categoria Medicina da Amazon. Tem até aqui, ó,
esse livro que está aqui, chamado Cérebro e as Emoções, e nós estamos lançando, e aí é só uma questão para quem tiver interesse, tanto eu quanto o professor Júlio, junto com a Conhecimento Integrado, vai ser lançada aí uma pós em neurociências das emoções e sentimentos. Tá? Então, vai ser comigo, com o professor Júlio, nós vamos ter outros convidados também. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho a respeito da pós, ela vai estar disponível lá no Instagram da Conhecimento Integrado. Inclusive, o Roberto fez aí algo bem interessante, que é as 20 pessoas que entrarem aí, que for participar da pós, vai ganhar o nosso livro, o Cérebro e as Emoções, de maneira gratuita também. Tá? Então, mais uma vez, é importante vocês conhecerem? Sem dúvida, gente. É muito fácil hoje eu pegar um carro e dirigir. Eu posso pegar um carro e dirigir, por exemplo, sem entender um maquinário? Posso. Isso faz com que, em algum momento, se ele tiver problema na correia dentária, eu saiba como mexer e como intervir? Aí vai complicar. Tá? Então, nesse aspecto, entender o biológico, o anatômico, o maquinário, isso faz com que a gente possa, de certa maneira, saber como direcionar as nossas intervenções, como acolher, como fazer com que essa pessoa ela seja, aí, de certa maneira, acolhida de uma maneira adequada. Eu vou deixar algumas perguntinhas. Tudo bem, professor Júlio? Vamos abrir aqui para algumas perguntas? E aí Vamos nessa, professor. Quem tiver interesse em colocar alguma pergunta aí no bate-papo, e aí, lembrando, mais uma vez, que a gente vai deixar lá na Conhecimento Integrado, no Instagram deles, para quem tiver interesse na pós, que vai ser iniciada agora, e aí a gente vai liberar esses 20 livros para as pessoas que tiverem aí iniciada na pós. Eu confesso que eu tô animado para dar aula nessa pós. São todas nossas, né, essas aulas de 1 ano e meio, 2 anos de pós, falando sobre emoções e sentimentos. Professor Leandro, eu confesso que eu me empolguei nessa aula. Eu acho que, apesar das nossas aulas terem essa característica didática, mas eu nunca fiz uma aula tão empolgante com você falando de um tema que a gente gosta, e a gente nunca parou para falar de emoções e de sentimentos, apesar de a gente ser autor de um livro que virou best-seller, e nunca demos uma aula sobre emoções e sentimentos assim. Então, eu quero agradecer mais uma vez, é por isso que essa parceria se perpetuou desde o doutorado lá em São Paulo. Então, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado a vocês que estão aqui também. Então, se você... Pergunta, só segura aí, Júlio, não despede não. Aqui tem uma pergunta lá em cima que eu tinha visto da Daniele, que ela perguntou como é medida esse tempo de uso de internet. É realmente pelo tempo em que a pessoa está navegando na internet ou o tempo em que o smartphone está conectado? É navegando, tá, Daniele? Conectado geralmente fica 24 horas. É o tempo e existe também o tempo de exposição à tela. Não é que tem algo que é muito importante, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Pediatria e nas sociedades, por exemplo, de pediatria no mundo, não se pode ter celular antes de 2 anos de idade, não pode ter exposição nenhuma antes de 2 anos de idade, por exemplo. Você está sendo generoso, viu, professor Júlio? Hoje a gente fala, inclusive, de 7 anos, né? Por alguns recursos anatômicos, né? Existem várias áreas de atraso, não é? Principalmente no córtex frontopolar, nessa exposição de crianças a telas, né? Então, se você buscar hoje, é absurda a quantidade de artigos mostrando isso. Perfeito. E tem algumas perguntas aqui, deixa eu... Tem só uma questão antes aqui, qual que é o horário? Após vai ocorrer às quartas à noite, tá, gente? Inclusive é nessa data, só que as aulas ficam gravadas, você pode assistir posteriormente também. Tá? Então, quarta à noite, as aulas ficam gravadas. A gente sempre sugere que assistam ao vivo para a gente fazer os debates, colocar perguntas, colocar casos, porque eu não tenho dúvidas que vai ser algo bem diferente, tá? No que diz respeito à parte anatômica, bioquímica, fisiológica, social, humana e tudo mais. Pergunta: após irá contemplar a correlação entre emoções, sentimentos e espiritualidade, dar a subjetividade que envolve os temas? Então, Lili, a gente vai falar, sim, sobre a questão das emoções, sobre a questão dos sentimentos, a gente vai comentar sobre os aspectos do que é a espiritualidade do ponto de vista neurocientífico, tá? Como que a neurociência, como que o cérebro reage à espiritualidade, quais estruturas estão envolvidas. Eu já digo de antemão para vocês que os trabalhos hoje nos mostram, e aí eu falo de artigo científico, que parece que a espiritualidade ela veio geneticamente programada, ela não é um comportamento aprendido, tá? Então, existem várias explicações para essa questão. Boa noite, qual a opinião de vocês sobre o tal jejum de dopamina? Você quer comentar, professor Júlio? Quer que eu comente? Não, eu só queria dizer que não existe. Eu acho que não tem, assim, sendo muito direto, não existe. E eu convido vocês a buscarem
E eu gosto de Ô, entender, Júlio, eu gosto... eu acho que antes é importante a gente contextualizar para quem não é Claro, funcionário, o que claro. é Não, é esse isso que eu ia jejum de fazer. dopamina. É isso que eu vou fazer. Porque, assim, quando a gente fala de jejum de dopamina, né, jejuar algo, né, como a dopamina, não existe essa capacidade, né, de você jejuar uma determinada substância química, se privando, por exemplo, de alguns comportamentos. E isso modulando, por sua vez, diminuindo frustração e etc., que é a proposta do jejum de dopamina, por exemplo. E tudo que nós falamos na neuro, justamente por conta das neuromodas, que o professor Leandro gosta muito de pontuar, que é a neuromoda, tudo que eu boto o termo dopamina, tudo que eu boto cérebro, tudo que eu boto neuro, como o neuropintor, a neurogeladeira, ganha repercussão porque tem o termo neuro. Mas precisamos sempre estar a par da ciência. Se você achar, ou vocês acharem, por exemplo, um artigo que dá embasamento científico com qualidade para o jejum de dopamina, eu particularmente mudo o meu nome e paro de fazer o que eu faço. Tá? Então, essa ideia do jejum de dopamina é uma balela, é uma falácia. Então, essa é a minha Basicamente, opinião sobre, né, o que nós falamos de jejum de dopamina. Não existe comprovação científica. Em poucas palavras, seria basicamente isso. sim, até porque, gente, basicamente são pessoas que se privam de algumas situações que... Até porque já tem um erro aí, porque as pessoas associam a dopamina ao prazer em si. E a dopamina ela não está ligada ao prazer, ela está ligada ao Isso, ela, estímulo, né? exatamente. A dopamina não é recompensa. Entenda isso. A dopamina não é recompensa, ela é expectativa. Ela não vem depois, ela é antes, ela é o que motiva o comportamento, e não ela é o produto do comportamento. Perfeito. Vamos lá. Em que sentido ouvir áudios acelerados prejudica o ser humano? O Cláudio, prejudica porque passa a ser a referência. O nosso cérebro ele funciona com referência. Tá? Se eu começo a escutar áudios acelerados, eu passo a criar conexões, e isso, fato, sinapses, em várias estruturas envolvidas, por exemplo, com a parte auditiva e outras correlações, que me falam que conversas são aceleradas. E eu passo a não dar conta mais de conversas como essas que nós estamos tendo. Porque começa a ser monótono, começa a ser cansativo, começa a ser pouco interessante. Tá? Então, é literalmente a referência que eu passo a dar para esse meu cérebro. Excesso, toda vez que eu estou acelerando áudios, eu estou trazendo referência de que conversas são assim. Portanto, o meu cérebro ele vai ter dificuldade, vai ser cansativo ter conversas aonde a gente não tenha esse recurso para poder acelerar. Tá? Sai de locais que me adoecem não seria apenas uma forma de cura geográfica? Não. Tá? Não seria porque a primeira questão é, uma frase que é muito clássica, que funciona muito bem, dificilmente a gente consegue se curar onde a gente adoece. Tá? E muitas vezes eu não vou conseguir mudar o meio. Essa é a grande questão e nós precisamos trabalhar as nossas frustrações e angústias. Se eu estou num ambiente onde é extremamente, que é pouco saudável do ponto de vista de saúde mental, a grande questão é, não adianta eu permanecer nele. Não adianta, vamos pensar num relacionamento, não adianta eu permanecer no relacionamento aonde essa relação, por exemplo, é uma relação patológica. Então, eu preciso me retirar de uma relação, de um trabalho que não é saudável, eu preciso me retirar desse contexto que realmente me faz mal. E isso não é, de maneira alguma, uma cura geográfica, é uma cura, inclusive, do ponto de vista cerebral, justa e necessária do ponto de vista psicológico. Tá? Não seria melhor trabalhar a resiliência? Em alguns casos, sim, é importante a resiliência. Tá? A gente precisa trabalhar, só que em alguns casos independe da gente, e a gente vai realmente precisar se afastar, senão a gente faz sintoma. Aí os reflexos vêm como a gente tem visto aí nos dados que a gente expôs. Células que se espelham, poderia explicar mais? E então, células que espelham são neurônios espelhos, eles estão presentes em algumas áreas do nosso cérebro. Por exemplo, a área pré-motora, motora suplementar, ínsula. São essas células, Lia, elas são importantes para quê? Para que nós possamos, no início, vamos pensar numa criança que está inserindo a aprendizagem. Ela aprende por quê? Pela repetição. Ou seja, ela vê a gente fazer e ela passa a fazer, ela passa a espelhar comportamentos. Um exemplo que essas células fazem, só para você entender como é curioso, o fato de bocejar. E eu vou fazer e várias pessoas vão fazer em casa. Isso daqui, ó. Se eu faço isso, daqui a pouco vocês fazem também, por conta desses neurônios espelhos. Então, ele tem várias funções, tanto na produção de comportamento,
quanto no que diz respeito a empatias e manejo até mesmo das emoções e sentimentos, tá bom? Então, eu acredito que seja isso, tá? Lembrando, mais uma vez, quem tiver interesse, é uma pós muito interessante, podem ter certeza, no que diz respeito a emoções e sentimentos. Mais uma vez, agradeço a Conhecimento Integrado, agradeço ao Roberto, e aí está lançado também, tá, gente? As 20 primeiras pessoas terão acesso aí a esse livro, que é o nosso livro gratuito. Nosso Instagram eu já coloquei aí. Oi, Roberto. Meu amigo, eu queria fazer uma pergunta como aluno aqui, posso? Claro, por favor. Rapaz, eu fiquei preocupado quando o Júlio falou no início de uma situação. Eu não sei se eu me perdi depois que eu dei uma saída aqui, mas tem uma colega minha que ela chega toda vez no meu direct e fala: Roberto, pelo amor de Deus, vá lá naquele post que eu coloquei, curta, comente, compartilhe. Aí quando o Júlio comentou no início da aula que isso aí já está no estágio avançado, né, Júlio? Me diga porque eu vou avisar ela para ela procurar um tratamento. Porque é uma coisa Inclusive, assim. algumas pessoas apagam, Roberto, o post se esse post não tiver um número X de curtidas. Né? E é muito interessante isso, que gera uma frustração, as pessoas se deprimem, ficam tristes porque não tiveram a visualização suficiente. Mas para chegar no nível desse, Júlio, Ansiedade a agonia. mil. Aí só psicoterapia resolve. Rapaz, você falou, fiquei preocupado aqui. Eu vou perguntar no final da aula, eu vou avisar para eles procurar alguma ajuda, porque Dê é de uma coisa presente assim para ela uma fora do comum. terapia. Isso é reflexo da Brincadeira, nossa sociedade, tá, Roberto? brincadeiras à parte aí, mas é porque realmente ele me aperreia direto. Sim, perfeito. Isso é reflexo de um mundo ocioso que nós estamos vivendo. Isso é reflexo, inclusive, daquilo que atravessa diversos aspectos. É o que eu sempre falo, se a gente não tiver cuidado, a gente vai, literalmente, as nossas relações só serão interessantes se o outro curtir. Muito cuidado com isso, tá, gente? Vocês podem partir pelas redes sociais, podem experimentá-las sim, mas que isso não seja a única maneira de vocês se relacionarem. Entenda uma coisa, rede social não é real, tá? A vida ali é mentirosa e o nosso cérebro não percebe. E isso interfere nas nossas emoções e sentimentos. Podem ter certeza disso. Eu agradeço. Obrigado, Roberto, pelo convite. Obrigado pela parceria também, Roberto. Você representando o Conhecimento Integrado. Muito obrigado, professor Leandro, também a vocês que estiveram aqui. E eu estou às ordens aí sempre. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos e todas, a Conhecimento Integrado, professor Júlio. E a última dica que eu dou é: bebam água e saiam do celular para dormir, viu? Uma ótima noite, fiquem na paz e até a próxima, gente. Muito obrigado, viu?